do segmento ao evento, convidando o segundo palestrante, o nutricionista Michel De Angelis. O Michel é mestre em Química, Fisicoquímica e Bioquímica dos Alimentos e doutor em Ciência dos Alimentos. Também é conselheiro do CRN9 e professor do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Lavras. Suas linhas de pesquisa são em alimentação, são em educação alimentar e nutricional, alimentos funcionais, alimentação, espiritualidade e saúde. O Michel ele vai ministrar a palestra com o seguinte tema: educação alimentar e nutricional. Educar é muito mais que orientar. Michel, bem-vindo. Vou passar a palavra para você. Boa noite. Boa noite, obrigado, Jordana. Boa noite aí para todo mundo me ouvindo? Joia. Pessoal, com muita satisfação que a gente vem aí falar rapidamente, né? Tempo nosso de fala é muito curto, e para falar de educação alimentar e nutricional é bem complexo, né? Para a gente falar aí de um tema que envolve vários assuntos, né, que inclusive eu selecionei alguns, porque a gente não consegue abranger todos num curto espaço de tempo, mas para dar uma noção, né, tanto para o pessoal aí que está no início dessa vida aí de nutricionista, como o pessoal também, né, que possa também gerar aí alguns questionamentos, algumas colocações que sejam necessárias para a gente dialogar também no final, né? Venho aqui colocar algumas provocações e que possam, espero, né, a expectativa nossa que possa servir para todo mundo, para tanto o pessoal que está iniciando, quanto o pessoal aí que já está mais velho de carreira, né? Para a gente falar desse tema de educação alimentar e nutricional, especificamente, para falar de a comparação, né, com orientação, primeiro a gente tem que entender assim, quais são os princípios, né, da verdadeira educação. Acho que meu computador travou. Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém pode responder, Estamos por te favor? ouvindo. Ah, tá, obrigado. Sim. Tá, deixa eu ver então, porque para minha tela travou. Deixa eu ver aqui. Para colocar aqui a projeção. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Tá joia. Agora dá para ver. A projeção? Sim. Só colocar no modo apresentação. Apareceu? Apareceu. Joia. Então, a falha não foi do computador não, viu, gente? A falha foi da peça que fica atrás do computador, vocês me desculpem. Eu colocando a culpa no computador aqui. Então, assim, a gente tem que entender que é um tema assim, bastante complexo para a gente poder discernir o orientar com o educar, né? Para a gente falar assim de educação alimentar e nutricional, como eu disse, são vários fatores, né? Entre eles, o que eu vou pontuar primeiramente são os aspectos biológicos. E a proposta minha hoje é tentar mostrar aqui para vocês o quanto ainda precisamos desvincular esse pensamento de o alimento é o nutriente, né? A gente precisa desvincular isso, que o alimento, a alimentação é algo muito complexo, é muito mais abrangente e que exige da gente muita dedicação e conhecimento dos outros fatores além desses biológicos. Entre eles, né, uma base psicológica e principalmente profundidade dos estudos sociais e culturais. Precisa relacionar as questões econômicas, as bases pedagógicas. Eu venho aqui mostrar duas propostas de linhas pedagógicas, né, uma que é a base da EAN, que aí depois a gente fala, e a outra é uma de linha de pesquisa que a gente tem trabalhado na UFLA, mas é só para mostrar para vocês que existem várias linhas e mostrar uma delas. Então, quer dizer, a gente precisa dessa sustentação pedagógica, essa é a proposta de hoje.
a gente não tem como a gente furtar das questões políticas, né? E por vários autores da filosofia, da sociologia, antropologia, demais áreas de ciências sociais e algumas das áreas de ciências da saúde, deixam muito bem claro, não existe ninguém neutro. Só da pessoa falar que ela é neutra, ela já tem um posicionamento político. A gente fala muito, olha, a roupa que a pessoa veste, a forma que ela se posiciona, com quem ela convive, os meios que ela busca de convivência, tudo isso é ato político. E a alimentação, que é o que a gente vem trazer aqui também, muito mais ainda, é um ato político. A pessoa escolher o tipo de alimento dentro das suas condições econômicas, sociais, culturais, psicológicas, tudo isso também é um envolvimento político. Né? Há uma certa limitação das pessoas entenderem quando fala de política, achando que está falando de politicagem, né? Alguma coisa nesse sentido, mas a própria falta de dedicação para entender isso também já é um ato político, e assim como a forma contrária, né? Que é um ato político você dedicar, aprofundar para entender todo esse sentido, assim como também são as questões éticas, filosóficas, as questões espiritualistas dos sujeitos. Né? E a alimentação, mais do que nunca, por tudo que estamos passando, principalmente nessa fase agora, né? Especificamente nessa seca que a gente está passando e todas essas tensões, as questões ambientais e o quanto a alimentação está envolvendo tudo isso. Bom, como eu disse a vocês, tudo isso é educação. Orientar é algo mais reduzido, embora às vezes necessário, sem dúvida alguma. O que a gente precisa entender é assim, ó, orientar é o mesmo que instruir. Orientar a pessoa segue uma regra e ela faz aquilo. Então, por exemplo, uma lista de orientação nutricional. Então, de forma nenhuma a gente está aqui criticando isso. Ela é complementar a um processo de educação, por exemplo. Mas educar, a pessoa precisa desenvolver a consciência daquilo que faz. E por isso, se o nutricionista não souber dominar todos esses processos, e especificamente, que é o último ponto que eu vou falar hoje, são os aspectos pedagógicos, ele não vai conseguir educar. Se ele não conseguir desenvolver a criticidade, a curiosidade do educando, o grupo de educandos, ele jamais vai conseguir educar. E o que a gente quer falar, assim, ó, dentro de sala de aula? Aquele sistema, né, tradicional, tá lá slide, aí começa a ler o slide, fala só o que está lá no slide, aquilo lá é instrução. Aquilo lá é o que, né, Paulo Freire sempre falou, que é a transferência bancária. Não só Paulo Freire, mas qualquer base de educação, se for pegar método montessoriano, pensamento de Vygotsky, Rousseau, Pestalozzi, enfim, as várias linhas de educação realmente sustentada tecnicamente vão falar o quanto isso é um pensamento tecnicista, que os cursos da área de saúde ainda são resistentes a lidar com isso, né, e ter um rompimento para a verdadeira educação, por mais que isso não é nada novo. Né? Todos essas referências que eu acabei de citar aqui são referências antigas. Né? A mais recente aqui do que eu citei foi Paulo Freire, que fez aí a partir do histórico da educação alimentar e nutricional, que é separado antes da década de 1980, que ela era também tecnicista, a partir de folhetos informativos, né, e outros sistemas bem orientativos, e depois de 1980, que se pegou a base da problematização, né, de Paulo Freire, e aí teve um rompimento, uma transição que ainda não está bem consolidada, né? Muito menos no sistema de ensino do país, que nunca existiu, assim como também na educação alimentar e nutricional, as pessoas ainda não, muitas, né, das pessoas e profissionais ainda não sabem como é lidar com o processo de educar. E é isso que a gente vem aqui provocar hoje e depois ver aí os questionamentos, né? O que o pessoal quer que a gente fala mais, e vocês fiquem à vontade, porque isso faz parte também do diálogo, né? E não existe aí pergunta básica, pergunta boba, fiquem à vontade, que todas elas são importantes para todos nós. Bom, falando primeiramente desse primeiro ponto aqui, que são os aspectos biológicos, o que a gente precisa entender?
que cada vez mais está tendo bastante conflito entre a utilização da ciência de forma adequada, né? Por um lado, a potencialização de contradições e quebra de barreiras disciplinares, como, por exemplo, condutas técnicas, protocolares, que a gente vê no próprio Código de Ética do Nutricionista, que é a Resolução 599/2018, o CFN, nas primeiras, né, os primeiros artigos já vem falar sobre isso, assim como vários outros ao longo da resolução. E, por outro lado, o que vem nos preocupando ainda mais, essa questão da simplificação descoberta de uma verdade única. Isso daí mostra a falta do diálogo, e quando a gente fala em diálogo, não é uma conversa simples, né? A pessoa realmente está aberta para opiniões diferentes. E essa tendência de simplificação, porque vê uma novidade e esquece tudo, toda a base que se formou e vai seguindo essa novidade sem ter uma verdadeira sustentação, isso preocupa bastante. Né? Isso enfraquece, como diz, né, o próprio Edgar Morin. Quando ele vem falar sobre isso, ele vem falar tudo que se fragmenta enfraquece. E o pensamento fragmentado, compartimentalizado e não unindo inclusive as diferentes áreas do que a gente aprende. Então, por exemplo, aprender a ligar a bioquímica com a microbiologia, com a técnica dietética, com a tecnologia de alimentos, sendo essas matérias, né, disciplinas mais da área técnica, e ligar com a área de saúde pública, ligar com as áreas das ciências sociais, as disciplinas relacionadas a isso, que cabe, por exemplo, a própria educação alimentar e nutricional. Fazer essa ligação, as pessoas têm muita dificuldade, e isso torna enfraquecido, né, a própria atitude profissional. Então, com isso, tem surgido bastante linhas da pseudociência, né, que a gente vê, de um lado, assim, uma redução simplista de questões que são complexas. Por outro lado, nós temos aí recomendações generalizantes de desfechos específicos, além dos excessos de informações, que a gente está sabendo lidar com isso. Então, assim, as pessoas estão pegando bastante informação e começando a ter opinião sobre ela sem aprofundar sobre o que vai falar. E aí a gente vê a concretização da pseudociência. Né? Pessoas, por exemplo, buscam um sistema de informações que não são consolidados cientificamente, mas que está na moda. Então, as pessoas estão cada vez menos críticas, né? Que, consequentemente, compromete não só a profissão, a categoria, mas todas as pessoas, né, que são submetidas a esses profissionais. Além disso, nós temos que ter uma preocupação que, por um lado, a comodização da ciência, né, com os interesses capitalistas. Então, a fórmula milagrosa, a dieta milagrosa, a gente tem que lidar com isso, não só da população, mas também de alguns profissionais. Né? Então, a gente vê aí, por exemplo, eu sou uma das linhas, né, que a gente trabalha, alimentos funcionais. Então, teve a época, né, como estava grande aí a questão de as informações sobre o Blueberry, Goldberry, da linhaça, tinha que ter tudo isso na alimentação, e fazendo assim as pessoas gastarem coisas absurdas, né? Que isso vai muito no pensamento do nutricionismo, que a gente chama, né? Como se o nutriente fosse a prioridade, esquecendo que outros alimentos teriam essas substâncias de forma mais bem até distribuída, numa refeição economicamente viável, socialmente muito mais viável, culturalmente muito mais viável. Né? Então, assim, a gente precisa saber dosar tudo isso para a gente falar até mesmo da educação e da ação profissional, seja individualizada ou em grupo. E aí eu trouxe aqui para a gente refletir, né, do nosso Código de Ética, do artigo 39, do capítulo 3, deixa bem claro: analisar criticamente questões técnico-científicas e metodológicas de práticas, pesquisas, protocolos divulgados na literatura ou adotados por instituições e serviços, bem como a própria conduta profissional. Então, assim, a gente tem visto e preocupado bastante pessoas buscando linhas que não são tecnicamente sustentadas. Então, por exemplo, eu vi num artigo científico, aí a pessoa nem procura se o artigo científico tem uma avaliação da CAPES e considera um artigo científico. Pessoas, às vezes, tem um livro, saiu tal livro, eu vou seguir esse livro.
E é um livro que não tem uma sustentação técnica científica, não está consolidado, fundamentado, baseado nos artigos científicos publicados em revistas realmente consideráveis. Então, tudo isso faz parte da nossa educação e, consequentemente, nossa conduta ética. Bom, para falar da educação alimentar e nutricional, de uma forma geral, e a gente começar a diferenciar do que é orientação, a grande referência que eu trouxe aqui para vocês, para a gente falar sobre, para fazer essa analogia, é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Né? E dentro da classificação nova, ela veio com um contexto sociopolítico, no princípio bom político, né, que a gente está falando, como a gente sabe, desde a filosofia antiga, que Aristóteles colocava, né, que a política é melhor dos fins, um sistema para as pessoas, um sistema de administrar o sistema para as pessoas. Então, assim, o Guia Alimentar para a População Brasileira tem toda essa conotação que a gente mostrou no primeiro slide, lá, essa questão ambiental, política, social, cultural, econômica, além das questões biológicas, né? E aí ele separa os alimentos por categoria, por facilitar, inclusive a gente tem recebido bastante ataques, né, das indústrias de alimentos por interesses capitalistas, quase que 100%, os ataques ao Guia Alimentar para a População Brasileira, porque isso tem comprometido, né, as indústrias produtoras de ultraprocessados. E aí, isso daí também mostra uma falta de contextualização social, cultural e, além de tudo, ética, né, que a gente vai falar um pouco disso também. Tanto é que a gente vê uma evolução do Guia Alimentar para a População Brasileira. Se a gente pegar o guia antigo, ele era baseado muito mais na questão nutricional, né, que é a pirâmide de alimentos, que ainda ela pode ser bem utilizada para fazer estudo da composição de alimentos, isso fica até legal, mas para falar em educação alimentar nutricional, ela já está totalmente refutada. Por quê? Porque ela está baseada na questão da composição nutricional, agrupamento por aí. E a gente vê o atual guia, né, que vem falar, além das questões biológicas, as questões das práticas alimentares, a autonomia do sujeito, que a gente vai falar um pouquinho dessa autonomia, o alimento, enquanto parte concreta da vida, o significado, o sentido do alimento e da alimentação. Né? Tanto é que ela separa os capítulos, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira. A gente fala atual, ele é de 2014, considera atual porque é o último, mas com toda a consistência, e não só nacional, mas assim como mundial, né, não é o tema de hoje, mas a gente sempre leva, quando necessário, vários artigos em diferentes revistas internacionais mostrando a sustentabilidade e a eficiência do Guia Alimentar para a População Brasileira e sendo usado em todos os continentes do planeta. E aí a gente vê a separação, né, de capítulos para facilitar tanto a orientação como servir de ferramenta para ir mais fundo, para educar. E aí a gente precisa entender. De um lado, nós temos a questão do biopoder. Eu vou tentar resumir aqui o que é o biopoder, e o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele combate o biopoder. Resumidamente, o biopoder ele foi proposto por Foucault, o filósofo, falando da questão da saúde, a gente adaptando para a área de nutrição, a gente entende que por exemplo, fazer com que o sistema de interesse capitalista, então, por exemplo, uma indústria usa a mídia para convencer a sociedade de que aquilo é necessário. Então, nós, na nutrição, a gente precisa lidar muito com isso. E a sociedade passa a cobrar isso do Estado e dos profissionais. Então, chega lá, eu quero, por exemplo, a dieta X, né, que é uma dieta X da moda. Eu não vou citar nenhuma aqui para o pessoal não confundir, mas a gente pode falar dessas dietas aí no final, se quiser. Então, o que acontece? Essa questão do biopoder é algo que a gente, da nutrição, nós precisamos ser educadores o tempo todo para desconstruir a ação do biopoder. Então, uma ação de uma novela
né, já tem um efeito persuasivo. Um desenho infantil pode ter, a partir do tipo de alimento que ali se propõe, pode ter, a partir dali, uma indústria por trás que vai corresponder com uma grande estratégia de marketing, uma grande propaganda depois, que vai contextualizar uma coisa com outra. Então, assim, são coisas muito bem estruturadas, né? E a gente, para educar, a gente precisa entender como funciona esse sistema, porque a gente precisa desconstruir isso nos nossos educandos. E observem que orientar não dava só, não é assim. Se você fala isso, a pessoa vai pegar, igual você pegar lá popular, né? Sistema de dieta, cálculo de dieta, e vai seguir como se fosse uma máquina. A pessoa ela precisa ter consciência daquilo que ela vai fazer. Ela precisa ter autonomia, e ter autonomia, aquele plano alimentar que você entrega para a pessoa, ou que você fala da alimentação para um grupo de pessoas, ela tem que ter autonomia, saber pensar sobre aquilo e praticar aquilo, né? E quando assim se faz, a população se torna mais crítica e, consequentemente, ela se torna mais resistente a esse sistema do biopoder. A grande ligação que a gente vê nisso são as questões de segurança alimentar e nutricional. Lembra que eu falei tudo é ato político? E até a pessoa falar que ela é neutra, já mostra que ela não é neutra, porque já é um posicionamento político. Você pode observar profissionais da área de alimentação, nutrição ou saúde, mostrando um total desinteresse ou falta de conhecimento sobre a segurança alimentar e nutricional. A base política nossa, de preocupação, uma delas é exatamente a segurança alimentar e nutricional, que tem todas as suas ramificações. Eu vou falar de uma só, né? Nessa questão da pandemia, a gente sabe o quanto aumentou a insegurança alimentar. Nem estou falando da questão nutricional, o quanto aumentou a insegurança alimentar. Mas antes disso, a gente já vem com uma preocupação, por exemplo, ambiental muito grande. E, por outro lado, profissionais negando ao debate, né, social, político, ético sobre isso. Né? E aí a gente começa a entrar em assuntos polêmicos, mas são necessários, mas no sentido de diálogo. Por quê? Estamos aí cada vez mais com grandes produções de grãos, né, em detrimento de uma grande variedade que antes tinha e agora não existe mais, dos alimentos de diferentes formas, dos usos in natura, né, assim como os minimamente processados. E aí a gente sabe o quanto isso impacta na agricultura familiar, que é quem está lá responsável por aumentar os empregos, né, por hectare de terra, por proteção dos lençóis freáticos, por proteção de nascentes, por uso adequado e econômico de demais sistemas naturais, e, além de tudo, aquele profissional que vai levar o alimento próximo, com menor gasto, né, de transporte, de armazenamento e, consequentemente, mantendo a cultura alimentar de uma sociedade, porque ele está próximo a essa sociedade. Então, a gente vê nutricionista que não se preocupa com isso. E isso é preocupante, porque isso não tem como fugir das questões éticas, né, uma vez que são profissionais que querem cuidar da saúde das pessoas. Então, são coisas assim que não tem como desvincular essa preocupação. Então, a gente vê aqui na produção de alimentos ultraprocessados, sistemas alimentares saudáveis, a gente tem o que eu estava falando, olha só, o produtor, ele, né, a partir dele tem um processo de distribuição, de processamento, comercialização, até chegar o consumidor. Então, sim, o nutricionista, ele pode estar trabalhando na clínica, ele pode estar trabalhando em UAM, estar trabalhando nas diferentes áreas e sub-áreas da saúde pública, ou nutrição social, como queiram, e aí ele está realmente preocupado na sua área de atuação com o transporte, a energia gasta, o combustível, as embalagens e a consequência disso do meio ambiente. Então, assim, é algo que a gente precisa trazer para a gente. Porque isso é educação. Isso é educação alimentar. Porque ela faz parte da questão da conscientização do meio ambiente, né? E a gente vê assim, uma ruptura nesses temas, né, de produção. O que a gente tem visto cada vez mais, inclusive nas crianças? Que os consumidores conhecem os elementos terminais da cadeia produtiva. Quem aqui nunca presenciou, ouviu falar de criança achando que o leite sai lá da caixinha, né? De onde vem um pedaço de carne? Ela não raciocina que vem de um animal porque ela perdeu esse contato. Isso daí
já é uma falta de autonomia, né? Você permitir que os seus educandos não entendem todo esse sistema da cadeia produtiva, já é um processo que já dificulta a própria educação e a conscientização, que é uma questão ética, né? Que aí você precisa trabalhar a autonomia das pessoas e precisa ainda lidar com os conflitos de interesse. Então, assim, inevitavelmente, qualquer área da nutrição, a gente precisa sempre lidar com a base ética, de um lado, conflitos de interesses, né, que já vem a pessoa já alienada com aquilo, e todo mundo sabe, eu quero a dieta tal, eu quero seguir tal forma, eu quero seguir tal pessoa, né, tal blogueira, enfim. E isso mostra, às vezes, uma falta de estrutura do nutricionista quando ele não tem argumentação para desconstruir isso, porque ele não consegue usar bases fundamentadas pedagogicamente, né, para entender tudo que envolve isso para desconstruir e educar verdadeiramente numa base que leva autonomia àqueles educandos, que é transformar eles realmente críticos de um processo. E como se faz isso? Resumidamente, a gente tem as dimensões alimentares. Então, partindo do centro, nós temos a dimensão biológica, né, com todos os fatores técnicos, que, por exemplo, você considera ali índice glicêmico da dieta ou carga glicêmica, que você vai ver a proporção de fibra, a relação de fibra solúvel e insolúvel, a relação disso com a insulinemia, a questão disso entre a produção de grelina e leptina, a relação disso com a obesidade, mas quando a gente fala em obesidade, aí a gente está falando aqui do exemplo que eu dei só na dimensão biológica, quando eu falei de leptina e grelina. Mas quando você parte para a dimensão pessoal, aí eu vou usar aqui a referência das questões da obesidade, né? Inclusive, como foi apresentado aqui para vocês, na revista nossa, tem lá falando a questão da gordofobia, um artigo bem interessante, a gente convida aí para a leitura, inclusive para mostrar assim, que, infelizmente, pessoas da área de nutrição têm estimulado a própria gordofobia, né? Embora já está lá no nosso código de ética, mas é uma falta de profundidade da sociologia, da cultura, da psicologia, por exemplo, a questão de valorizar o corpo, né? Eu entendendo que isso é um único núcleo, sabendo que, além disso, tem essa questão da dimensão pessoal, que envolve as questões familiares, as preferências, experiências, os condicionamentos, quer dizer, vários constituintes que levam a pessoa para a dimensão intrapessoal, que nessas dimensões intrapessoais, a gente vê as percepções, as atitudes, as crenças, valores. Inclusive, assim, a gente vai reproduzindo valores de modismo, sendo nós profissionais da área científica e técnica, né? A gente esquece o que leva às motivações, o nível de conhecimento, normas e principalmente as questões culturais, e essa daí depois eu vou falar um pouquinho mais. E aí nós temos as dimensões sociais e ambientais, a disponibilidade e acessibilidade de alimentos, relações sociais, práticas culturais, políticas públicas, mídia, a questão do marketing. Então, que é aquela primeira parte que a gente falou do biopoder. Então, assim, a gente precisa entender que o ser é algo complexo. Considerar só na dimensão biológica, você está considerando o indivíduo, que tem peso, sexo, altura, tal atividade física, calcula, dieta, pronto. Vê lá quais são as preferências alimentares, quais são as alergias e entrega dieta. Pronto. Você está considerando exclusivamente as dimensões biológicas. Mas entender que ele é mais que um indivíduo, ele é um sujeito. E quando você considera sujeito, você precisa considerar suas dimensões pessoais, intrapessoais, ambientais. Né? O que aí a gente não pode considerar na obesidade, só a questão de ter aumentado a barreira hematoencefálica para a relação de leptina, né? E assim como a grelina, com todas as suas funções no controle aí da própria obesidade. A pessoa esquece, a partir disso, as questões de dimensão pessoal. Então, assim, quais são os verdadeiros valores? A própria Organização Mundial de Saúde coloca lá que a saúde verdadeira é o equilíbrio bio, psico, social e espiritual do ser. Por que você vai, então, fechar só na questão biológica? Né? Então, para você educar, você tem que considerar toda essa complexidade do ser.
né? Entender quais são os seus verdadeiros valores e considerar e ter o respeito à sabedoria, né, dos próprios educandos, porque é em cima da sabedoria deles que a gente vai construindo um processo de verdadeira educação. Falando de cultura em especial, nós temos aí a dimensão da alimentação, o fator cultural da educação e da alimentação. Então, José Paulo Paz, para mim, esse conceito é perfeito da cultura, né? Que cultura é tudo aquilo de que a gente se lembra após ter esquecido do que leu. Revela-se no modo de falar, de sentar-se, de comer, de ler um texto, de olhar o mundo. É uma atitude que se aperfeiçoa no contato com a arte. Cultura não é aquilo que entra pelos olhos, é o que modifica seu olhar. Para mim, essa frase, embora também muito poética, mas ela é de extrema profundidade quando a gente consegue enxergar o outro. E é a partir dela que eu sustento uma crítica que eu faço, né, dessa fala de paciente ou cliente. Né? Primeiro, o paciente, ainda eu acho menos perigoso falar por uma questão cultural e aceitável, mas se a gente for ver ao pé da letra, né, dentro dos termos da educação, a pessoa, o educando, ele não pode ser paciente, ele tem que ser ativo, né? Ele não pode ser o sistema que você transfere o conhecimento como se ele fosse o banco, que é a educação bancária, né? Ele precisa ser o sujeito do processo da educação. Agora, pensando de forma muito mais profunda, sabendo que a educação é um ato de amar, falar cliente é a mesma coisa que você, a analogia que eu faço, a gente está falando aqui de obesidade, falar assim, o obeso, né, que já é, obviamente, um julgamento, né, uma dimensão bem estruturada de preconceitos. Assim como é o hipertenso, é o diabético, né, e não a pessoa que com todas as suas dimensões, que possui ali dentro do fator da dimensão biológica, ela tem lá uma patologia que seria, né, uma característica de várias que a gente precisa lidar com a complexidade desse ser humano para realmente considerá-lo, entendê-lo, né, para, consequentemente, você fazer a sua ação de educação alimentar e nutricional. Então, a cultura é aquilo que nos atravessa, né? E a cultura é isso. Quer dizer, o que a gente tem que fazer não é fazer uma pessoa sair lá memorizando uma lista, falando em educação, né? Uma lista de substituições. Claro que pode ter ali substituições e ela saber usá-la, mas a questão é como saber usá-la e não necessariamente só ali substituições. Ela vai no self-service, ela vai poder saber escolher os alimentos de forma raciocinada, de forma consciente. Fazer isso, você só consegue quando você respeita a cultura do educando, né? Bom, agora, considerando todas essas dimensões, eu vim trazer aqui para vocês duas linhas pedagógicas, né? Uma que eu disse que é uma específica, a gente tem trabalhado e tem dado bastante certo, só para vocês verem como funciona uma base pedagógica, e outra que é a base da educação alimentar e nutricional, isso é para todo mundo. Essa, em especial, do método intuitivo, baseado em Pestalozzi, Pestalozzi ele pegou toda a teoria de Jean-Jacques Rousseau e desenvolveu o método intuitivo. Isso tem nada a ver com o que o pessoal tem falado agora do comer intuitivo, tá? O método intuitivo, ele é antigo, tá? E esse intuitivo, ele tem uma fundamentação pedagógica que a pessoa precisa trabalhar o tempo todo, os sentidos, o sentimento e o intelecto dos educandos e educandas. O que seria isso? Né? Você pegar, por exemplo, um alimento, entregar o alimento para a pessoa, dá para experimentar. Então, nesse fato de experimentar, ela vai olhar, ela vai cheirar, ela vai sentir o sabor. Tudo isso é o sentido. Concomitantemente a isso, você tem que envolver um sentimento, porque a pessoa só aprende com o sentimento. Rubem Alves tem uma fala bem conhecida nisso, que ele fala, olha, se você quer ensinar uma criança a ser um bom jardineiro, primeiro, ensine a gostar do jardim. Senão, nunca vai ser um bom jardineiro. Então, o sentimento envolve esse processo. E, concomitantemente a isso, abre as funções do intelecto. E a metodologia, que, resumidamente, ela sempre parte do simples para o complexo. Então, você entrega a maçã, vê o que a pessoa entende dessa maçã e o conceito de alimentação. Para depois você ir para pontos mais complexos, como, por exemplo, a questão de comensalidade, a questão da diferença entre minimamente processado com ultraprocessado, o porquê disso, o impacto ambiental de tudo isso, a questão também nutricional, né? E sempre partindo do concreto para o abstrato, nunca o contrário, né?
esse é um resumo, por exemplo, do método intuitivo. Tá? Isso aqui são características também do método intuitivo. Não vou me ater aqui, porque senão a gente vai, né, ocupar bastante o tempo com isso, e talvez não seja o objetivo, mas só para vocês saberem que assim, ó, tem linhas pedagógicas com suas complexidades que a gente precisa dominar e seguir essa linha pedagógica, seja qual ela você escolher, desde que escolha, obviamente, a que seja sustentada tecnicamente. Bom, nós temos aí também que a base da educação alimentar e nutricional, como eu disse a vocês, que a partir da década de 1980, pegou a base do sistema de problematização de Paulo Freire e teve, né, toda a mudança, saiu do sistema tradicionalista e veio no sistema de problematização. O que seria isso? Pegar toda uma base do que é a cultura do educando, considerar a cultura do educando, seus valores e, consequentemente, usar isso para educá-los. Então, assim, não é falar de acordo com o que o nutricionista acha que tem que falar. Você precisa conhecer os seus educandos, saber quais são os seus valores, quais são os seus signos e significados, e a partir disso você ter uma inteligibilidade com eles. Consequentemente, ele vai ficar um ser mais crítico. Se ele é mais crítico, ele vai ser um ser mais questionador. Se ele é mais questionador, consequentemente, ele será um ser mais autônomo, porque ele vai saber o que ele tem que fazer. Isso é o contrário de instruir ou orientar. Né? E isso, obviamente, dá mais trabalho. Né? Isso, às vezes, inclusive, incomoda o sistema. Né? Porque seres mais críticos incomodam o sistema, por exemplo, conservador tradicionalista, porque a base de problematização ela é progressista. Né? Ela vem com uma base inclusiva, de incluir todas as pessoas. Ela é contra o sistema meritocrata. É o sistema que deve abraçar todo mundo. Uma vez que você vai falar de educação e fala de amor, então ela precisa de toda essa sustentação, de trabalhar o sentimento das pessoas e educar, conscientizando ela e transformando ela cada vez mais crítica do processo. Né? E aí duas frases, né, interessantes para a gente discutir, que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Então, o que Paulo Freire coloca em cima disso? Que a educação ela precisa ser debatida, dialogada. Quando ele fala isso, não é um sistema de você ter um diálogo polêmico, que ele usa a palavra polêmica, mas aqui para ficar mais fácil, para quem não entende assim o significado das palavras em Paulo Freire, no sistema de embate. Muito pelo contrário, ele mostra o quanto é importante a democracia, o quanto é importante a pessoa pensar A e B, e quando você parte do diálogo, o princípio do diálogo é quando você realmente está apto ou apta para ouvir. E ouvir, inclusive, mudar de opinião, que lembra, inclusive, a fala de Nietzsche. Né? Nietzsche, uma das falas mais conhecidas de Nietzsche o convicto é pior do que o mentiroso. Porque o convicto ele não é capaz de mudança. Então, são aquelas pessoas que não estão abertas ao diálogo. Para a educação, é preferível o mentiroso, porque o mentiroso ele pode mudar de opinião e passar a seguir a verdade. Né? Então, as pessoas precisam estarem abertas para esse processo. E aí, ao mesmo tempo, a gente precisa colocar em prática o que a gente fala. Porque ninguém consegue ensinar de verdade aquilo que não sabe. Então, por isso que ele fala, é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Então, não adianta você ficar falando aqui das consequências de ultraprocessado e depois ver lá no carrinho do supermercado, você está lá carregando, né, o carrinho do supermercado de ultraprocessado com uma grande predominância, né? E isso é que Paulo Freire falava que é a falta de corporificação das palavras. Você não consegue fazer aquilo que você está falando. Então, como que você consegue ensinar verdadeiramente? Né? Eu separei duas tirinhas que estão saindo agora na internet, em homenagem a Paulo Freire, porque, coincidentemente, daqui 3 dias, dia 19 de setembro, Paulo Freire faria 100 anos. Né? Então, esse ano está sendo comemorado o centenário de Paulo Freire. E aí, essa tirinha aqui ela é bem didática, dinâmica, né, para a gente entender muito de alguns dos seus pensamentos. Né? Então, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, quando eu falei assim, eu respeito a cultura do educando, que essa, obviamente, não é frase minha, é frase de Paulo Freire, então, assim, olha, vamos saber as questões culturais das pessoas. Quais são os valores?
quais são seus significados, quais são as representatividades da sua alimentação. E o que é isso para essa pessoa? Se você não sabe o que é isso, você não sabe dialogar com ela. E, consequentemente, você não vai educar, não vai transformar numa pessoa mais crítica. Por quê? Porque ela não vai ser curiosa. Porque você não trabalhou baseado na curiosidade daquela pessoa. E a curiosidade está fundada no que é o histórico, social, cultural, político e econômico daquele sujeito. Né? Uma outra tirinha aí interessante que colocaram agora, né, que ficou bem didática, é essa. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Isso a gente já falou. Até que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Então, dentro do que a gente falou, você está falando de sustentabilidade, só para reforçar mais uma vez, você está falando de questão ambiental, né? Mas o que você está fazendo para isso? Isso vai desde você andar com o carro sempre lavado e não precisa estar em crise, né, hídrica ou qualquer outro tipo de crise, né, até a forma de higienização dos alimentos. Né? Isso são posturas pessoais, mas isso reforça a sua consciência para posturas sociais e mais amplas. Né? Que a gente vê aí cada vez mais uma distorção da própria alimentação e dos impactos ambientais. Quer ver algo polêmico, mas que está sendo cada vez mais negligenciado? A gente perguntasse, olha, qual é o nosso conhecimento sobre, realmente, conhecimento nosso profundo, técnico sobre vegetarianismo? Só isso aí já dá uma reflexão. Né? Será que a gente está tendo essa consciência? Porque não que a gente tem que fazer com que a pessoa seja vegetariana, de forma não é isso que eu estou falando. Mas aquela pessoa que opta por ser vegetariana, muitas delas é por consciência ambiental. É por uma questão de filosofia de vida. É uma questão de sentimento que ela tem relacionado mais próximo aos animais. Então, isso é uma questão cultural. E o nutricionista está preparado para lidar com isso? Né? Se não, cadê a sua consciência sobre essa questão ambiental? E outro fator, né? A questão, por exemplo, da carne, o consumo exacerbado da carne. Além das questões nutricionais, né, as suas consequências, por exemplo, falando agora nutricionalmente, a questão do alto consumo de gordura saturada, a questão do alto consumo de colesterol. Claro que isso é uma polêmica também, né, quanto à quantidade de colesterol. Não é o tema aqui diretamente, mas se quiser a gente depois aprofunda sobre isso. A questão do excesso de proteína, a questão de alteração da microbiota intestinal pelo excesso de proteína. Né? A questão dos ingredientes, quer dizer, tudo uma questão nutricional e as consequências do consumo exagerado de alimentos de origem animal. Esse é um fator. O outro fator a gente já falou aqui um pouquinho da segurança alimentar e nutricional. Então, a gente sabe que para produzir 1 quilo de carne, é necessário de 14 a 17 quilos de grãos. E o que remete isso em área plantada? Né? Essa reflexão já é uma questão política. Então, por exemplo, se a gente tem um estado, um país, seja lá qual for o país, que tem o estímulo da monoagricultura, né, e exportação de produtos, a gente não pode negar a questão histórica. Como países da África começaram dessa forma, e os países hoje que passam fome, eles seriam autossustentáveis, porque eles produzem alimentos suficientes para matar a fome da sua população. No entanto, concentrou em um pequeno número de produtores que fazem a exportação desse produto, que são aquela categoria, né, aquela classe, quer dizer, em minoria e com a maior concentração de renda do país. Então, quer dizer, e qual o impacto disso que vai eliminando, né, ou vai, como um furacão, sem as pessoas perceberem, destruindo a própria agricultura familiar, sabendo de todos os benefícios, como a gente já citou alguns, da questão da agricultura familiar. Então, qual é a nossa prática sobre isso, né, do que a gente está fazendo? Bom, pessoal, eu acho que, por questão de tempo, né, eu vou só fechar refletir, né, colocar essa reflexão. Então, entender que a educação ela é mais que os aspectos biológicos. Tá? Elas envolvem todos os fatores, então orientar é fácil. Orientar, faça isso, diminui o consumo daquilo, aumenta o consumo disso, faça isso mais vezes no dia, isso era orientar. Isso não é conscientizar, educar. Conscientizar, transformar o sujeito mais crítico,
envolve todo esse processo. Exige da gente um conhecimento muito mais amplo. E as áreas de saúde, de uma forma geral, muitos profissionais se negam a isso. E já passou o tempo disso ser negado. As consequências, né, que estamos sofrendo atualmente, tanto profissionalmente como também ambientalmente, de tudo que envolve alimentação, ela não pode ser mais negligenciada. É uma questão de consciência nossa, é uma questão mais profunda do que a ética, é uma questão moral. Né? Então, enfim, isso aí são algumas referências que a gente usou aqui para falar um pouquinho hoje. Fiquem à vontade aí para fazer aí os questionamentos, se for possível a gente responde, né? Só para reforçar aí a questão da revista digital do Conselho, fazer o convite a essa leitura, pessoas que escreveram e trabalhando atrás dessa, para a produção da revista, foram muitas, e quem escreveu, escreveu com muito carinho, muita dedicação. Então é isso, pessoal. Estamos aí abertos aos questionamentos, perguntas, além dos questionamentos, né, considerações, posicionamentos, para a gente poder dialogar da melhor forma possível, tá bom?